casais, tudo bem com vocês? Saudades de todos também. Então hoje a gente vai dar aí continuidade, vamos começar o terceiro capítulo, né, do livro que estamos estudando. Então esse capítulo ele tem como título Casamento segundo Deus, né? Então a gente já vem aí vendo o propósito de Deus para a família, né, do refletir a imagem, né, a imagem e semelhança de Deus. Nesse segundo capítulo, né, que foi o último que nós aprendemos aí, a gente viu com a Sandra Weber sobre um para o outro e ambos para Deus, né, onde a gente pôde aprender aí que a mulher, Deus fez a mulher para que fosse auxiliar, veio para auxiliar e complementar o homem no cumprimento da sua missão aqui. Então, olha a importância aí da mulher, né, como foi dito lá pela Sandra, né, e uma grande lição que a gente pode tirar dessa lição, né, é que o relacionamento complementar entre o homem e Deus é um reflexo da imagem de Deus. Então, e essa aula de hoje vai realmente falar também um pouquinho sobre isso. Então, a Bíblia, ela começa narrando, olha só que interessante, ela começa narrando um casamento e também termina narrando um casamento, né? Ela começa aí com a união de Adão e Eva e termina também com o casamento entre Cristo e a igreja, né? Então a gente vê aí, toda a Bíblia, né, traz muitos versículos onde mostram essa constante analogia que Deus faz entre o seu povo, entre ele e o seu povo, né? Então, realmente o matrimônio a gente consegue ver o quanto isso é importante, quanto isso está nos planos de Deus, né, para o seu povo. E assim como a mulher, né, deixa os seus pais para estar ali com o seu esposo, Cristo faz a mesma coisa, deixando o seu pai para se unir à sua igreja, à sua noiva, que é a igreja. E é legal ver que o autor desse livro, ele diz que ele teve o privilégio, né, de poder ser o pai e o oficiante do casamento da sua filha, né? E a gente vê isso também na Bíblia, né? Deus, ele é o pai e ele também é o oficiante do casamento entre Adão e Eva. Deus, ele tinha esse grande também, assim, né? Ele também fez da mesma forma, né? Então a gente vai destacar aí uns versículos que é em cima desses versículos que a nossa aula vai trabalhar, que está em Gênesis 2, de 22 a 25, né, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então a gente vai trabalhar esses 4 versículos, né, nessa aula. E o primeiro versículo a gente vai chamar aí como a entrada da noiva, né? É o item, é o elemento entrada da noiva. E diz assim, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Então foi feito toda uma cirurgia ali. Deus teve que fazer o homem dormir aquele sono profundo para que ele pudesse formar a mulher. E a gente viu lá na lição anterior que o homem estava sozinho, né? E imagina, dando nome para os bichos, sempre macho e fêmea, e ele lá sem ninguém. Então Deus viu que isso não era bom e ele criou lá a auxiliadora, que veio para auxiliar e complementar a missão, o cumprimento da missão, né, do homem aqui. E Deus criou então essa ajudadora, essa amiga para Adão, né?
E tem um versículo que traz um pouquinho sobre isso, que está lá em 1 Coríntios 11 e 12. E ele diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Então, esse versículo, ele diz de uma forma assim, incrível, né, de como a obra de Deus, a obra que Deus fez, né, a mulher, ela não foi feita independente do homem como todos os outros animais, né, porque Deus criou macho e fêmea e Adão foi dando nome para cada um. Agora, quando ele foi criar a mulher, ele fez de forma diferente, ele fez, né, tudo de forma especial. E eu vou ler um trecho aqui que o livro traz e que fala um pouquinho sobre isso. Diz assim: certamente o texto mostra essa interdependência entre o casal, e o fato de a mulher ser formada da costela do homem pode representar a ideia de companheirismo e proteção, como afirma a declaração aqui, né? A mulher foi feita da costela do lado de Adão, e não da sua cabeça para reinar sobre ele, e nem dos pés para ser pisada por ele, mas do lado para ser igual a ele, debaixo do braço, para ser protegida, e perto do coração para ser amada. É uma forma aí poética, né, dessa obra-prima que Deus fez. Então, ele fez essa cirurgia, né, e ele fez, e olha, tem uma outra frase aqui que fala assim: essa obra-prima divina exigia uma cirurgia em que de um Deus fizesse dois, e de dois Deus fez um novamente. Só que o novo um que resultou seria maior do que a soma das duas partes, né? Então foi algo realmente uma obra maravilhosa aí, né, que Deus fez. E é nesse momento, né, que quando Deus, o Pai, né, entrega a noiva, né, ele faz lá ele acordar, né, dessa cirurgia, e é o momento tão esperado por Adão, que é quando ele recebe a noiva do Pai, né, e tem alguns versículos que mostram o quanto isso a gente pensa assim, o quanto isso é bom, né? O Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então, imagina a alegria de Adão recebendo essa noiva, né? E como ele ficou empolgado com tudo isso, né? E aí tem um outro texto aqui que é bem interessante, que eu vou ler para vocês, que diz assim: ele fez a mulher e depois a trouxe a Adão. Num sentido mais profundo, ele lhe serviu de pai, e agora, embora ele lhe pertencesse em razão da criação, ele a deu ao homem num tipo de relacionamento absolutamente novo, denominado casamento, diferente de qualquer tipo de relacionamento do mundo. Então, né, Deus criou lá a mulher, e mesmo, né, sendo criação dele, ele foi e a entregou a Adão, né? Então, e aí a gente vai para o segundo ponto dessa lição, que no versículo 23 acontece os primeiros votos de casamento, né, onde Adão fala: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Imagina a empolgação do homem, né, porque ele estava lá sozinho e tal, triste, cabisbaixo, lá vendo todos aqueles animais com as suas fêmeas, né, com seu par, e ele lá sozinho. Então, quando Deus trouxe Eva para ele, pensa a alegria, né? Tanto que ele fala, né, daquela forma: esta afinal é osso dos meus ossos. Então,
é aquela obra finalizada de Deus, né? Sabe aquela batida do martelo? De que agora sim, finalmente eu não estou sozinho. Deus fez Eva para estar comigo, né? Então, a gente percebe aí o quanto foi importante, né? E o quanto o casamento, né? São os votos onde o homem faz para a mulher, não só ali Adão, mas a gente trazendo aqui para a gente, para o nosso contexto, são os votos que o homem faz quando ele encontra ali a sua metade, né? A sua esposa, e se casa, né? Então esse é o sentimento que ele tem que ter, porque a gente sabe que quando a gente se casa, se tornamos um, né? Então nos tornamos o osso do osso, né? O osso dos... Então isso é muito profundo, e é tão profundo essas palavras de Adão que a gente não vai ler o texto agora, mas elas também são usadas, né, no mesmo sentido quando o povo vai lá em 2 Samuel 5, de 1 a 5, depois se vocês quiserem ler, são o mesmo sentido quando o povo vai lá até Davi e pede para que ele seja rei sobre eles. Eles dizem lá que nós somos o teu povo. Então é o mesmo sentido, eles quiseram usar essas palavras aí, esse pacto que Adão faz com Eva, para também fazer, né, mostrar isso quando eles vão pedir para Davi ser o rei sobre eles. Então é muito profundo isso. E aí a gente vai para o versículo 24, né, que é o nosso terceiro ponto, que é a declaração de casamento que Adão faz, né? Então, que Adão faz não, é a declaração de casamento, né? E ele diz assim, esse versículo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Antes de entrar nesse ponto, a gente estava falando sobre casamento, a importância que Deus dá sobre casamento, e pensando sobre isso, eu lembrei de uma lição que a gente teve já há um bom tempo, lá na sala de casais, onde Jesus, né, assim, a gente estava falando da importância que o casamento tem para Deus, e é interessante que o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento, né? Lá quando acaba o vinho, e o vinho ali era algo muito importante no casamento. Então acaba o vinho e Jesus estava lá com seus discípulos, né, e pôde ali fazer a transformação da água em vinho. E a gente vê então, poxa, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E ele não estava ali por acaso, né? E ele também não foi chamado ali de última hora, ele tinha sido convidado, então não se esperava que isso fosse acontecer, né? Então a gente consegue ver aí também a importância, né? Deus, então, vamos dizer assim, não foi só no começo e no final, mas logo o primeiro milagre de Jesus, né, no Novo Testamento lá, foi também em um casamento. Então a gente vê o quanto é importante, né? Deus quer dizer algo, Deus, ele tem planos maravilhosos, né, para nós através do casamento, e isso é bênção, né? Então voltando aí para o terceiro ponto, a declaração de casamento. Então o versículo diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então esse é o momento em que tudo faz sentido, né? É o clímax, né, de tudo. O termo por isso, ele é uma locução coordenativa conclusiva, ou seja, ele mostra uma conclusão ou uma consequência. Ele liga o versículo anterior, né, e ao contexto, ele liga o versículo ao contexto anterior, onde há uma complementação mútua, a bênção divina, a criação do casal como um reflexo de Deus triuno, né?
E dentro desse último versículo, nós podemos extrair outros 3 elementos que são muito importantes também, né? Que é a exclusividade, né? Deixa o homem pai e mãe para unir a sua mulher, né? A fidelidade, ele se une à sua mulher, e a intimidade do casal, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, e é um versículo, né, que a gente sabe que é muito usado em trocas de alianças, em casamentos. Inclusive é o nosso versículo, é o versículo que nós usamos também no nosso casamento, né? E eu amo esse versículo, e que demonstra termos pactuais mesmo, né? De deixar os pais e unir-se à sua mulher, né? E eles seguem isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo o pacto que já foi feito por Adão, né? Naquele versículo anterior, onde ele diz que são ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e precedem, né, o pacto sexual que a gente tem no versículo 25. Então, eu vou ler um outro trecho aqui que também eu achei bem interessante do livro, que diz assim: primeiro é o relacionamento mais importante, para o qual o homem deixa pai e mãe. Filhos também sempre ficarão nesse contexto do primeiro relacionamento. Segundo, o casamento foi feito para ser uma união duradoura. Terceiro, envolve uma intimidade de comunhão, mesmo no nível mais básico, o físico. Estão nus um para o outro sem vergonha, que é o versículo 25. No casamento, Deus nos deu a base e o clímax de toda a comunhão humana. Então, essa declaração de casamento do versículo 24, ela tem toda algo muito importante no casamento. E é algo que, vamos dizer assim, o fato, por exemplo, de um casal não poder ter filhos ou algo assim, não tira a importância desse versículo. É como esse versículo, né, essa união, deixar o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, à sua mulher e tornar os dois uma só carne, ele já é o relacionamento completo, né, que Deus planejou para o homem e para a mulher. A gente sabe sim das intenções, né? A gente sabe que a intenção de Deus é que o casal se multiplique através dos filhos. Porém, se o casal por algum motivo não pode ter filhos, ele já está completo, né? Se a gente for ver nesse versículo, porque ele já se tornou um com a sua esposa. Então, ele já se uniu em matrimônio com a sua esposa. Então, é algo muito forte, muito interessante, né? A gente já viu em outras aulas a importância dos filhos, que Deus fala multiplique-se, né, e tal, mas esse ser um, esse versículo já mostra, né, quando ele ocorre, já mostra essa complexidade do casal, né? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Que Deus abençoe vocês. A gente ainda tem uma outra parte que a gente vai ver, porque ainda tem o versículo 25 que a gente vai ver, e na próxima aula a gente vai trabalhar sobre isso, que também é algo que a gente tem bastante coisa para aprender, tá bom? Abraço para vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.